Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, meu nome é Alexandre e no episódio de hoje, retomando aí os episódios de quarta-feira, onde nós tratamos um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de cosmologia, eu queria retomar um assunto que está bastante... que está na mídia constantemente, está na boca do povo, a gente pode dizer assim, que é sobre cosmologia, teoria do Big Bang e o telescópio espacial James Webb, tá? Esse telescópio que foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, se não me falha a memória, 2021, tá? E é um telescópio que tem, simplesmente um aparelho, um equipamento, mas que ele tem revelado, ou ele tem, vamos dizer assim, tem trago para nós muitas informações sobre o universo e isso está fazendo com que nós, cientistas, físicos, cosmólogos, temos que parar para trabalhar para reformular algumas ideias, alguns conceitos que a gente tinha sobre cosmologia, sobre a evolução do universo e que a gente não tinha informação. A gente só tinha informação teórica e agora que a gente está tendo dados para corroborar, para inclusive fazer algumas alterações dos nossos modelos cosmológicos, né? Isso é normal, se chama ciência, inclusive, né? E o James Webb, ele tá aí na ponta da crista, vamos dizer assim, no meio desse turbilhão aí de trazendo novas informações pra gente, tá? Bom, nesse episódio, nos próximos episódios, vai ser quase que uma minissérie, onde eu vou falar de cosmologia, tem que voltar a esse assunto novamente, tá? Mas aqui no Cosmotel eu já fiz alguns episódios sobre cosmologia, já tem um bom tempo, tá? Foi, se não me engano, em 2022 ainda, assim que o James Webb lançou as primeiras imagens e tudo mais. Bom, 2022 para cá, se você não acompanha o que o James Webb tem produzido, ele simplesmente dobrou a aposta, triplicou a aposta, ele fez grandes descobertas, literalmente grandes descobertas, mesmo nesse meio tempo, desde as primeiras imagens, aquelas 5 primeiras imagens dele, até hoje, tá? Mudou bastante. E nesse meio tempo eu não fiz mais podcasts sobre, especificamente, do James Webb. Então eu estou abrindo agora, já estamos em pleno 2024, e eu vou falar dele, do James Webb, e algumas descobertas que ele tem feito, tá? Por que eu vou falar do James Webb de novo, né? Porque principalmente no ano passado, em 2023, o James Webb fez algumas descobertas e o pessoal parece que ficou meio que ansioso demais, até mais do que quem trabalha com cosmologia, e acabou soltando aí muitas desinformações, né? Vamos aí as palavras da moda, né? Muita desinformação, fake news, essa coisa toda, né? Vamos usar as palavrinhas da moda, né? Dizendo que o James Webb, por exemplo, refutou a teoria do Big Bang, mostrando imagens reais, fotos e tudo mais, mostrando que o universo ele nasceu já acabado, ou seja, ele já nasceu pronto e por aí vai. Um monte de... vamos arredondar aqui a nomenclatura, um monte de besterol, tá? Demais, muito besterol, tá? Isso em 2023. Ali para março, mais ou menos, março, abril, maio, ele publicou algumas equipes, né, que trabalham especificamente com o James Webb, publicaram alguns artigos que a gente olhou e falou, tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que olhar muito bem, tá? E aí o pessoal já fez esse alarde, né? Quase que o James Webb, aliás, quase não, eles falaram isso, que o James Webb refutou a teoria do Big Bang, colocou tudo isso. Não, calma, peraí. E depois, alguns meses depois, ali em meados de junho, julho de 2023, o James Webb, o pessoal que trabalha com o James Webb, eu vou falar de James Webb, tá? Mas não é o telescópio em si. É o pessoal, tem várias equipes que trabalham com eles, o CEERS, por exemplo, tá? Que são um monte de cientistas que tá focado exclusivamente nos dados do James Webb e tudo mais, tá? Então, tem o CEERS, e tem uma outra turma também. Só um parênteses, tudo isso que eu tô falando vai estar aqui na descrição do episódio, os sites para você poder conferir e tudo mais, fecha parênteses. Então, o pessoal publicou ali em julho, agosto de 2023, falou, olha, não é bem assim, o James Webb não refutou a teoria do Big Bang, tá aqui, a gente tem que consertar essas distâncias que a gente tinha propagado anteriormente e por aí vai.
E aí, só que o pessoal que falou que o James Webb refutou a teoria do Big Bang não voltou para dizer que a refutação da teoria do Big Bang foi refutada, né? Então aí ficou elas meio que por elas, né? Eu entendo que o pessoal que faz esse tipo de divulgação, na verdade são basicamente dois tipos de pessoa. Aqueles que não conhecem, né? Então só pega as notícias prontas de jornais. Não faça isso, não pegue notícia de jornal, desses grandes jornais que tem por aí, principalmente brasileiros, os que tá fora do Brasil também, tá? É o mesmo nível, tá? Para se atualizar com coisas de ciência, com coisas de física, com coisas de cosmologia. É raro. Eu não seria capaz de mostrar, olha, tem esse texto aqui que foi escrito num jornal brasileiro que não tem erro, tá? Tô tentando lembrar de algum, não tem, tá? Sobre cosmologia, sobre James Webb, não tô lembrando de cabeça. Capaz que tem, tá? Mas é raro ter. Tá? Então, é claro que as informações que nós temos de cosmologia e tudo mais, na maioria das vezes são em sites especializados, site da NASA, tá em inglês, é complicado, sim. Eu sei que é um pouquinho complicado, por isso que eu tenho esse podcast aqui, justamente para te explicar como é que a coisa funciona, não de uma forma não tão técnica, claro que vai ter um pouquinho de tecnicidade, tá? Mas de uma forma que você possa entender. Tá? E aí eu deixo as fontes originais que você pode ler lá, diretamente os artigos em inglês e por aí vai, que você pode pesquisar para saber se eu estou falando certo ou está errado mesmo e você mesmo conferir, tá? Bom, o que eu quero começar a fazer então, para falar do James Webb, tá? Eu vou me basear em 2 artigos que eu publiquei junto com o professor Covolan no ano passado, tá? Eu tô com os artigos, que vai estar o link aqui na descrição do episódio, tá? Em novembro nós publicamos 2 artigos, justamente falando sobre a questão se o telescópio James Webb, o título do artigo é: o telescópio James Webb refutou mesmo a teoria do Big Bang? Tem parte 1 e parte 2, tá? São 2 artigos, tá em português. Tá, então esse aí tá tranquilo de você entender. Tá em português, tem todas as referências, tudo direitinho, os artigos, os livros e tudo mais que a gente foi lendo, foi estudando, foi trabalhando, tá? Então eu coloquei todos os detalhes lá junto com o professor Covolan, então você pode olhar esse artigo, tá em português, e poder entender um pouquinho se realmente o James Webb refutou ou não a teoria do Big Bang, tá? E esse artigo foi dividido em 2 partes. É claro que eu não vou ler o artigo aqui, não vou trabalhar diretamente em cada detalhe do artigo, porque o artigo já está escrito. O que eu quero fazer é me basear nele, nas coisas que tem nele e expandir. Inclusive, principalmente na parte 2 do artigo, ele vai falar de algumas coisinhas, mas não tem equação, não tem nada, pode ficar tranquilo, tá? Ele vai falar de algumas coisinhas que vamos dizer assim, que é o cerne de toda essa discussão que o James Webb refutou ou não a teoria do Big Bang, tá? E é claro, esse artigo ele foi escrito, a gente terminou de escrever ele no final de outubro de 2023, né? Ele foi publicado no início de novembro de 2023, né? E de lá pra cá, 2023, eu tô aqui gravando esse podcast no início de 2024, fevereiro de 2024, só pra você ter uma ideia, tá? E nesse meio tempo, o James Webb já publicou outros artigos, tá? E eu quero trabalhar, que não, obviamente não estão aqui relacionados nesses 2 artigos que eu escrevi, junto com o professor Covolan, mas eu quero trabalhar com você também, nos episódios seguintes, sobre esses outros artigos novos, tá? Inclusive um muito interessante, que eu ainda tô desmanchando um pouquinho mais nele, que é que são algumas galáxias. Eu vou explicar isso tudo em detalhes quando a gente for trabalhar com isso, que são algumas galáxias que o pessoal do CEERS, uma equipe do CEERS que trabalha com James Webb, fez algumas imagens de galáxias baseada no James Webb, em 3D, tridimensional, e mostrando que essas galáxias lá no início do universo, elas têm as características de galáxias que nós esperamos ter no início do universo, de acordo com a teoria do Big Bang. Ou seja, até onde poderia ter problema na teoria do Big Bang, não tem, tá? Simplesmente não tem.
Tá? Então é isso que eu queria trabalhar com você nesse episódio, tá? Bom, acho que a introdução ficou gigantesca, você já vai ter uma ideia aí de tudo o que vai acontecer nos próximos episódios, tá? Então vamos adentrar dentro, pleonasmo intencional mesmo, tá? Vamos adentrar dentro das entranhas da teoria do Big Bang e ver onde é que o James Webb refutou e ver a refutação do James Webb, e tá refutando e vai refutar de novo, como é que é isso? Para começar do começo, a gente precisa trabalhar com a ideia de Big Bang. O que é Big Bang? O que é a teoria do Big Bang? Tá? E a teoria do Big Bang é uma teoria científica. Nós trabalhamos dentro da física, dentro da cosmologia, mais especificamente, com essa teoria. Tá? Só um parênteses para nivelar todo mundo na mesma ideia. Eu já publiquei outros episódios falando sobre a teoria do Big Bang, falando sobre James Webb, tá? Tá lá para trás. Mas aqui eu quero deixar tudo nivelado no mesmo background, no mesmo patamar, tá? Para todo mundo poder entender direitinho, no mesmo patamar. O que é uma teoria? Teoria que a gente trabalha dentro de física, a gente trabalha dentro de cosmologia, é o mais alto grau de conhecimento humano que a gente conseguiu atingir sobre um determinado fenômeno ou conjunto de fenômenos, tá? Não confunda teoria com lei. Lei física é uma coisa, teoria é outra coisa. Por exemplo, tá? O clássico exemplo que eu gosto de ensinar para os meus alunos do 9º ano, do primeiro ano do ensino médio, já ensino isso para eles. Nós temos a lei da gravitação universal de Newton. O que diz a lei da gravitação universal de Newton? A lei da gravitação universal de Newton vai dizer como funciona a gravidade. A aceleração gravitacional, no caso aqui da Terra, que a gente tem gravidade também em qualquer corpo que tem massa. Mas como é que funciona a gravidade? No caso aqui da Terra, qualquer objeto que você solta, ele vai exatamente para o chão, para o centro da Terra, né? Tem a superfície da Terra, todos os objetos caem. Desprezando a resistência do ar, todos os objetos vão cair juntos, tá? Devido à ação da gravidade, que ela age da mesma forma em cada um dos objetos. Beleza. Essa lei da gravitação universal, ela diz como as coisas acontecem. Por que as coisas caem no chão? Por causa da gravidade. Só. Basicamente é isso. Ou seja, a gente pode fazer aí um resumo gigantesco, bem superficial do que é uma lei, no sentido físico da coisa, né? Lei seria uma descrição do fenômeno. Ou uma descrição de fenômenos. Como é que ocorre a gravidade na Lua? Caindo coisas de cima para baixo. Eu vou usar muito pleonasmo, tá? É uma figura de linguagem que eu gosto demais dentro da língua portuguesa. Tá? Então, vou usar bastante, mas é intencional. Então, as coisas caem de cima para baixo para o chão, porque a gravidade puxa as coisas para baixo. Aqui na Terra, em Marte, na Lua, em Mercúrio, em Vênus, no Sol também, em qualquer outra estrela, em qualquer outro planeta, em qualquer exoplaneta, planeta fora do nosso sistema solar, e também, por incrível que pareça, apesar de ser até quase que contra-intuitivo, buracos negros também, puxa as coisas para baixo. Só que o buraco negro tem aquela coisa que entrou ali dentro, nada sai, mas é detalhe, mas a gravidade funciona da mesma forma. Ou seja, a descrição de como a gravidade funciona, a gente chama isso de lei, tá? Lei da gravitação universal de Newton. É isso, lei, tá? O que é teoria? Teoria, e aí a gente tem teoria de gravitação da relatividade geral. Temos teoria de gravitação do teleparalelismo equivalente à relatividade geral. Temos teoria da gravitação da loop quantum gravity, gravitação quântica em loop e por aí vai. Ou seja, nós temos teoria da gravitação. O que é uma teoria da gravitação? Teoria da gravitação é uma teoria que vai explicar a natureza da gravidade. A lei, ela faz o quê? Descreve a gravidade. Como é que a gravidade funciona? Puxando as coisas para baixo. Por quê? Não importa. Não é departamento da lei. É o departamento da
teoria. A teoria vai explicar como é que a gravidade funciona. Então você usa a relatividade geral, por exemplo, teoria da gravitação na relatividade geral, que vai dizer que a gravidade que puxa as coisas para baixo, ela funciona da forma como funciona na lei da gravitação universal, porque, aí vem a explicação, porque o espaço-tempo ele é curvado, vai ter efeito de curvatura e tudo mais. Então, resumindo, a lei é o quê? Aliás, a teoria é o quê? A teoria vai explicar a natureza do fenômeno, a natureza da gravidade. Qual que é a relação entre lei e teoria? Vamos dizer assim, em termos de quem vai coordenar? Nenhuma. A lei descreve, a teoria explica. É claro que a teoria explicando, ela tem que abarcar também a teoria, a lei. De novo, que eu acho que deu uma travada, né? A teoria explicando como é que as coisas funcionam, abarca também as leis. Então, uma teoria de gravitação vai abarcar necessariamente a lei de gravitação. Ah, então a lei depois que ela é provada, ela vira teoria? Não, pera, é teoria que depois que é provada vira lei? Não, isto não existe, tá? Simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma teoria provada vira lei? Não, claro que não. São departamentos, são áreas diferentes de explicação, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teoria é uma coisa, lei é outra, e a teoria, ela abarca a lei. Acabou. Outros componentes da lei, só para a gente poder dar uma resumida mais, tá? Então a lei, primeira coisa, ela tem que abarcar, a lei não, a teoria, espero não estar falando errado, a teoria, vamos novamente, a teoria, para ela funcionar, tem que ter alguns parâmetros, alguns passos, né? Primeira coisa, que uma teoria boa, que funcione, que tá tudo certinho, ela tem que abarcar leis. Primeira coisa. Ou seja, ela tem que explicar aquilo que já existe. Claro, eu vou criar uma teoria que explica o que não tem. Não, isso é uma previsão. Não, mas eu estou explicando um negócio que ninguém vê. Então, pois é. Primeira coisa, então, ela tem que explicar o nosso mundo, ou seja, as leis. Segunda coisa que uma teoria tem dentro do modelo de cosmologia é difícil, tem que ter matemática. Mas isso é quase que óbvio, né? Tem que ter a parte da matematização, né? Terceira coisa, a teoria tem que fazer previsões, tá? Ela tem que trabalhar com previsões. Ela tem que explicar a natureza das coisas, que é comprovada pelas leis. Ou seja, uma teoria tem comprovações, tem evidências. A gente não chama de prova, que esse é uma nomenclatura um pouquinho diferente, tá mais no campo da matemática, por exemplo, fazer uma prova de um teorema e tudo mais, tá? No caso aqui da física da cosmologia, a gente usa a expressão evidência, tá? Que seria o, entre aspas, a prova, tá? Só para a gente poder nivelar o palavreado, então é evidência, comprovação. Então uma teoria, ela tem que ter comprovação, tem que ter evidências. Isso é claro. Tá? Para ela funcionar, então ela tem que abarcar matemática, tem que dar explicação de como é que o mundo funciona, tem que abarcar leis, tem que ter comprovações, tem que ter evidências e tem que também fazer previsões. Toda teoria tem que fazer isso. Teoria do Big Bang está justamente dentro desse contexto. Ele abarca, a teoria do Big Bang abarca leis, lei da gravitação universal, abarca outras leis, tem muita matemática, pesada matemática inclusive, tá? Demonstra como é que o nosso mundo, no caso o universo, funciona perfeitamente, tá? Faz previsões, também da mesma forma, só que aquilo que nós chamamos de teoria do Big Bang, e aí aqui começa alguns detalhes, tá? Aquilo que nós chamamos de teoria do Big Bang, de forma senso comum, na realidade é um negócio que tecnicamente se chama lambda C de casa, D de dado, M de Maria, lambda CDM. Tá? Lambda é uma letra grega, no caso aqui a gente usa uma letra grega maiúscula, então seria o lambda maiúsculo. CDM, o que significa CDM? C de cold, frio, D de dark e M de matter, matéria. Traduzindo, seria matéria escura, fria e
lambda. O lambda, no caso aqui, que a gente trabalha, seria a energia escura, tá? Eu já falei, acho que eu já falei em algum momento sobre matéria escura e energia escura. Não é o objetivo aqui dentro da teoria do Big Bang. Mais pra frente eu retomo essa ideia de matéria escura e energia escura, tá? Mas vamos lá. O que é o lambda CDM? Lambda CDM é o nosso modelo cosmológico padrão. A gente chama isso de modelo cosmológico padrão, tá? O que é um modelo? Modelo é um arcabouço teórico que vai envolver teorias, no plural, vai envolver leis, vai envolver evidências, matemática e por aí vai. Então, modelo, no caso, o modelo cosmológico padrão, o modelo ele abarca um pouco mais do que uma teoria, tá? Tá vendo o tamanho da coisa, tá? Mas aí a gente comumente chama o lambda CDM de teoria do Big Bang, tá? Para falar a verdade, a teoria do Big Bang é uma teoria dentro do lambda CDM, tá? Mas assim, para não ficar um negócio muito técnico e tudo mais, vamos intercalar os nomes de lambda CDM e teoria do Big Bang, tá? Só para a gente poder ter a mesma nomenclatura, para não complicar demais. Então, lambda CDM, teoria do Big Bang, para os nossos objetivos aqui é a mesma coisa, tá certo? Então vamos lá, dando um passo além. A teoria do Big Bang, ela nasceu ali no finalzinho da década de 1920 até 1936. Então aí vamos arredondar as contas aí para baixo, tem 90 anos a teoria do Big Bang, tá? Ainda não fez 100 anos. Ela começa, na realidade, com o modelo teórico lá da relatividade geral. Vou dar só uma geral bem por cima, tá? Começa ali com a relatividade geral, 1915, 1916. Depois vai ter desdobramentos com o Alexander Friedman em 1919, que ele vai colocar algumas coisinhas teóricas ali, só teoria por enquanto. Teoria no sentido que eu estou dizendo é só questões matemáticas, tá? 1919, depois veio em 1927 com o George Lemaitre, trabalhando com um pouquinho mais de questões matemáticas. Depois vem em 1929 Edwin Hubble, o mesmo do telescópio Hubble, tá? Ele vai e faz observações mostrando que o universo está se expandindo. Ou seja, a interpretação que ele fez que o universo está se expandindo foi que a observação que ele fez, inclusive tem gráficos e tudo mais, no artigo eu mostro esse gráfico, as galáxias estão se afastando e a cada posição mais distante da gente, maior é a sua velocidade de afastamento da gente. Essa é a ideia ou a observação que o Hubble fez. E isso deu certinho com o que o Lemaitre já estava fazendo de parte teórica em 1927, tanto que a gente chama isso de, presta atenção na nomenclatura, lei de Hubble-Lemaitre. O que diz a lei? A lei, que é uma descrição, a lei de Hubble-Lemaitre diz que as galáxias mais distantes de nós tem uma velocidade de afastamento maior. Essa é a lei de Hubble-Lemaitre. É aquilo que a gente chama de redshift, tá? Falando um pouquinho mais técnico aí, caso você já tenha ouvido esse termo em algum momento, tá? Então isso é 1929. Depois a gente vai ter aí eu tô puxando de memória, 1931, 33, 35 e acho que, se não me engano, o último artigo é 36, tá? Que vai ter mais desenvolvimentos matemáticos do Robertson e Walker, tá? E aí, tanto que a gente chama esse modelo todo aí de métrica de F de Friedman, L de Lemaitre, o R de Robertson e o W de Walker, tá? Métrica de F, L e R, W. Tá, isso aí métrica é uma expressão matemática que a gente trabalha, então esse é o modelo matemático da teoria do Big Bang, tá? Bom, caminhando um pouquinho mais, década de 40, no finalzinho dos anos 40, a gente vai ter aí descobrimentos sobre a questão, e eu vou explicar isso um pouquinho mais em detalhes um pouquinho mais pra frente, tá? Porque vai entrar na questão da observação do James Webb, que ainda não entrou, mas vai entrar. Talvez entre, tá? Então, esses são outros detalhes que a gente vai ver futuramente. Não temos dados ainda, tá? E eu acredito que a gente vai chegar pelo menos perto, tá? Que são desenvolvimentos teóricos com relação à questão da metalicidade de galáxias, tá? O que é isso? Metalicidade de galáxias diz o seguinte: qualquer elemento químico, pega a tabela periódica, lembra da tabela periódica lá da química que a gente estuda lá na escola? Qualquer elemento químico para lá
hidrogênio, hélio, lítio, berílio, vamos colocar os 4 primeiros, 5 primeiros, porque eu nunca decoro a tabela, nunca decorei a tabela toda, tá? Mas pega ali depois do lítio, do berílio pra frente, a gente chama tudo isso de metal. Tá, dentro da astronomia, o pessoal até tem uma piada que diz que qualquer coisa que não é hidrogênio é metal, tá? Então o pessoal gosta de falar isso. Então metalicidade é o quê? Metalicidade seria a quantidade de elementos químicos que uma galáxia tem. Essas previsões, olha só, previsões teóricas lá da teoria do Big Bang na década de 40, tá? Foram confirmadas com observações futuras, previsão, teve observação, se confirmou, tá ok, virou o quê? Virou lei? Não, virou evidência para a teoria do Big Bang, tá? Então a gente vai ter aí desdobramentos, depois mais pra frente em outros episódios, inclusive eu vou falar sobre essa questão da nucleossíntese primordial, metalicidade de galáxia e tudo mais, que foi só pra gente colocar um nome aí dos camaradas, né? O Alpher, o Beder e o Gaumont, tá, que publicaram trabalhos ali em 1948, 49, teve uns 3, 4 trabalhos, são clássicos esses trabalhos, tá, falando sobre essa questão de metalicidade, nucleossíntese primordial e por aí vai, tá. Depois disso, na década de, vamos dar mais um salto para frente aí, na década de 60, a gente tem a descoberta da radiação cósmica de fundo. Tem até episódio aqui no Cosmotel, mais para frente eu vou reexplico novamente, né, que a gente tem que sempre estar revisitando esses assuntos aí, porque tem novas descobertas, tem pessoas novas que estão ouvindo, então é bom a gente nivelar todo mundo, tá? Mais pra frente eu vou fazer um outro episódio de novo sobre radiação cósmica de fundo, ou CMB, de Cosmic Microwave Background, tá? Que é a radiação cósmica de fundo, tá? Essa radiação é uma radiação que foi prevista teoricamente na década de 40, no final da década de 40, e que só foi descoberta na década de 60. Outra previsão para a teoria do Big Bang que só foi descoberta depois, radiação cósmica de fundo, tá? Depois disso, né, em desenvolvimentos, vamos dizer assim, de outras descobertas teóricas, confirmações teóricas da teoria do Big Bang, a gente vai ter em 1930 ainda, né? A gente vai ter a ideia da matéria escura. Lembra lá que no Lambda CDM vai ter Cold Dark Matter? Matéria escura fria. Pois é, começa ali com o Zwick, começa com a Vera Rubin e outros pesquisadores. Observação pura, tá? Só observação pura de coisas que tinha, coisas que ainda tem ainda, que a gente observa isso hoje ainda, né, com outros telescópios, que tem influência ou que tem, vamos dizer assim, tem influência gravitacional e a gente não sabe o que é isso. Mais pra frente, eu já gravei podcast sobre matéria escura, tá? Mas eu vou gravar novamente, tá? Ou seja, coisas que têm efeito gravitacional e a gente não sabe por que tem esse efeito gravitacional. A gente não sabe na teoria. E aí a gente chama isso de quê? Matéria escura, tá? Tem matéria escura fria e matéria escura quente. Matéria escura fria e matéria escura quente. Deu uma travada na língua agora, tá? Então a gente tem a matéria escura fria, que vai entrar na teoria do Big Bang. Então essas descobertas da década de 30, 1950 e até hoje a gente observa matéria escura, observa no sentido dos efeitos gravitacionais da matéria escura. Em 1998, para fechar a teoria do Big Bang, lembra que está faltando o quê? É o Lambda CDM, né? Cold Dark Matter, que é a matéria escura que eu acabei de falar. Todas essas outras coisas que tá dentro da teoria do Big Bang, né? E aí tá faltando o lambda, né? O que é o lambda? O lambda é energia escura. Inclusive eu fiz até uma série, tô lembrando aqui de cabeça aqui que eu fiz uma série sobre energia escura, tá? Mas eu vou revisitar esse assunto novamente. O que é energia escura? Energia escura, ela foi descoberta, o efeito, né, na realidade, por isso que a gente chama de energia escura, foi descoberto em 1998, né? Que é o quê? Em outras palavras, seria o seguinte: o universo está se expandindo devido ao Big Bang. Beleza. 7 bilhões de anos depois do Big Bang, arredondando as contas, o universo estava se expandindo por causa do Big Bang, certo? Certo. Aí ele começa a se expandir, não de forma normal, como ele já estava se expandindo, vamos dizer assim, mas ele começa a se expandir de forma acelerada. E começou quando ele tinha 7 bilhões de anos de idade. Por quê? Porque a gente não sabe. Aí a gente dá o nome dessa coisa que a gente não sabe de energia escura, tá?
tá? Bom, então fechando a ideia da teoria do Big Bang, a gente vai ter exatamente isso, certo? A gente vai ter evidências da teoria do Big Bang, lei de Hubble-Lemaître, radiação cósmica de fundo, a parte de metalicidade, nucleossíntese primordial. Então esses aí já são algumas evidências da teoria do Big Bang. Tá? A abundância relativa dos elementos químicos, você vai entrar nessa parte também. Eu estou vendo aqui na parte do artigo, tá? Da parte 1 que a gente escreveu, tá? Vai ter lá uma questão de nuvens de gás primordial, também é uma outra evidência da teoria do Big Bang, e por aí vai, tá? Então tem outros detalhes. Então a teoria do Big Bang, que é o lambda CDM, tá? Que a gente está chamando aqui, ele tem diversas comprovações teóricas e não é de hoje, tá? Isso aí vem desde... vamos arredondar as contas para baixo, desde a década de 60, tá? 1960. Desde 1960 que a gente tem nós temos comprovações de algumas previsões da teoria do Big Bang. Desde essa época, tá? E acabou por aí? Não, eu vou acabar o episódio por agora, tá? Porque na semana que vem a gente volta novamente a falar sobre teoria do Big Bang. E aí a gente vai começar a entrar dentro do James Webb. Tá certo? Em algumas coisas que o James Webb está observando que refutou essas coisas que eu acabei de falar para você? Não, eu já estou dando spoiler final, né? Pois é, mas não. O James Webb não refutou nada. Nada disso. Só para complementar, para fechar a ideia da teoria do Big Bang, o que mais que a teoria do Big Bang tem, além dessas coisas que eu acabei de falar para você? Nela vai ter, na verdade, no modelo Lambda CDM, né? No modelo Lambda CDM vai ter a teoria do Big Bang, que a gente está colocando mesmo na mesma nomenclatura, né? Vai ter teoria de evolução galáctica, ou seja, como é que as galáxias nasceram e evoluíram e estão evoluindo ainda. Então essas teorias estão dentro da teoria do Big Bang, vamos chamar assim, ou do modelo Lambda CDM. Outra coisa que tem dentro do modelo Lambda CDM são teorias de evolução estelar. Como é que as estrelas nasceram? As primeiras estrelas do universo. Como é que as estrelas nascem hoje em dia? Como é que elas evoluem ao longo da história do universo? Pois é, tem várias teorias que estão dentro do Lambda CDM. Temos então tudo isso que eu já falei para você. Teoria do Big Bang, teorias de evolução galáctica, teorias de evolução estelar. Também nós temos dentro do Lambda CDM cosmologia quântica. Ainda não está muito bem definido, mas porque são várias teorias. O que é cosmologia quântica? A cosmologia quântica vai dizer como o universo nasceu. Mas não é a teoria do Big Bang? Não. Teoria do Big Bang, em outras palavras, diz o seguinte: o universo está nascido. Como é que ele evolui? A teoria do Big Bang não diz como o universo nasceu. Vou repetir novamente. A teoria do Big Bang não diz como o universo nasceu. A teoria do Big Bang, nesse sentido, diz: o universo está nascido, como é que ele evolui a partir desse nascido? Exatamente isso. Agora, como que o universo nasceu? Aí é a área da cosmologia quântica. A gente trabalha com teorias para dizer como é que o universo nasceu. E aí o universo nasceu, aí o próximo passo é o quê? Big Bang. Teoria do Big Bang. Por exemplo, eu gastei 4 anos da minha vida fazendo mestrado e doutorado, foi 2 anos de mestrado e 2 anos de doutorado, trabalhando com isso, trabalhando com como é que o universo nasceu, com cosmologia quântica, trabalhando dentro de um negócio que a gente chama de teleparalelismo equivalente à relatividade geral, de forma quântica. Isso é cosmologia quântica, não é a teoria do Big Bang. Em outras palavras, a cosmologia quântica está antes do Big Bang, tá? Mas esse é um outro assunto que a gente vai trabalhar futuramente, tá certo? Bom, eu vou encerrar por aqui então este primeiro episódio. Então, só passando uma régua geral, teoria do Big Bang, que é o que a gente está chamando aqui de a Lambda CDM, que a gente está chamando de teoria do Big Bang, tá? Tem todas essas várias teorias, leis, evidências, é muito bem comprovado. E aí a próxima pergunta é: mas o James Webb refutou alguma coisa disso? Próximo episódio eu quero começar a explicar para você como é que o James Webb funciona, os detalhes e tudo mais, e aí você vai olhar, já vou dar o spoiler final dessa série toda. O James Webb não refutou o Big Bang. Pois realmente não refutou.
Até a próxima. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá? Tanto o link do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou pelo podcast, tá? E não deixe também de conferir as notas aqui do episódio, porque nela tem muitas informações, tá? Muito obrigado e até a próxima.